O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei é o filme que mudou tudo. Nesse mês de dezembro, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei completa 20 anos de existência. E nós não podemos deixar de prestar essa homenagem para um filme que mudou a história do cinema. O fim de uma trilogia que por si só aumentava a expectativa dos fãs a cada lançamento. Peter Jackson consegue transcrever J.R.R. Tolkien para as telas de uma forma brilhante. O homem que foi responsável por dar rosto a personagens de imaginações. Um filme que mostra maturidade do começo ao fim, narrativamente e tecnicamente falando. Isso porque é um espetáculo visual hoje, quem dirá há 20 anos atrás. Hoje podemos definir um panorama para final épico por causa de O Retorno do Rei. Isso porque jamais na história do cinema houve batalha como os exércitos de Gondor e Gollum contra o exército de Mordor liderado por Sauron. Já colocando o filme como o que apresentou a batalha mais épica da história. Existem as batalhas antes de O Retorno do Rei e as batalhas depois de O Retorno do Rei. Além de tudo, o fim dessa trilogia pode ser resumido em momentos cruciais que mostram o real significado de uma jornada do herói e como a questão da irreversibilidade é crucial para completar cada um dos arcos. Sam e Frodo não se importam nem um pouco de aceitar sua morte para salvar a Terra-média, mesmo que não haja caminho de volta para o condado. Valeu a pena, assim como outros personagens que simplesmente vão e não importa aquilo que aconteça como consequência. Eles simplesmente pegam as suas coisas, pegam a sua bravura, mesmo que pouca, como é o caso de Merry e Pippin, que se tornam heróis improváveis, com sua pouca força se juntam ao exército. Mulheres que em uma sociedade medieval era vista como uma força nula no meio do campo de guerra, mas que pelo propósito de justiça e a força de vontade de permanecer vivos ao lado do bem, prevaleceram contra tudo e contra todos. Não há nada que mostre mais o senso de missão do cristão como os personagens demonstram aqui nesse filme. Não se importam com a morte, não se importam com as consequências de suas ações em prol do bem. A única coisa que interessa é a salvação da Terra-média. Não há nada que mostre mais o senso de missão do cristão como os personagens demonstram aqui nesse filme. Há como enxergar Paulo, há como enxergar os discípulos que todos foram mortos por um único propósito, falar de Jesus. E o melhor de tudo é que no final a recompensa vem e aqueles que lutaram bravamente por seu povo e pela sua justiça embarcam rumo às terras celestiais. Senhor dos Anéis, a franquia gigantesca, encontrou um final que merecia. E Peter Jackson não apenas mostrou-se capaz, como imortalizou uma das obras mais importantes da história da literatura, mesclando diversos gêneros em um épico filme que, sem cair na mesmice e no coração de fã, representa um dos ápices de todas as experiências cinematográficas já existentes.